Jordan foi e ainda é para muitas pessoas o melhor jogador que já pisou em uma quadra da NBA, e não é por pouco, sendo um dos jogadores mais completos e letais no ataque, além de ser um incrível defensor, ganhando diversos títulos e prêmios pessoais, além de desenvolver seu nome em uma das marcas mais icônicas gerando bilhões. Porém, como qualquer superestrela, histórias surgiram ao longo dos anos para tentar diminuir suas conquistas e desmerecer sua carreira, e no vídeo de hoje vamos mostrar fatos que contradizem elas. Antes do início, só gostaria de deixar aqui que eu não sou nenhum desses fãs que acha que a NBA terminou depois dos anos 90 ou vê George como um deus, até porque eu nem o vi jogar para ter esse pensamento. Eu só fico irritado quando contam mentiras para tentar provar que ele não era tudo aquilo quando sabemos que ele foi, e só quero expor a verdade para quando se um dia acabarem se deparando com tais argumentos, saibam que eles não são verídicos. Agora, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Antes de falar sobre essa questão do Pistons, eu vou um pouco contra a proposta do vídeo e falar de algo que as pessoas usam para tentar tornar a carreira dele mais impressionante, porque você sabe, com certeza que Michael precisa de mais conquistas. Mas o que alguns dizem é que Jordan teve que passar pelos Celtics e Lakers para ganhar um título, o que não é totalmente verdade. O Bulls nunca jogou contra os Celtics em um ano em que eles foram campeões, e o time do Los Angeles não estava nem perto de ser o Showtime Lakers, com Kareem e Michael Cooper já aposentados e Magic Johnson estando perto de sua aposentadoria. Agora, no outro lado, ele teve que ganhar do Pistons, e muitos acham que isso aconteceu porque eles envelheceram. Essa mentira é bem mais falada, já que todos sabem que o Bad Boy Pistons eram considerados a criptonita de Jordan por causa da defesa forte e jogadas que envolviam pancadas, e parecia que o atleta nunca conseguiria passar por eles. Naquele ano, o Pistons ganhou 50 jogos, sendo a quarta melhor defesa da NBA e o 12º melhor ataque. E um detalhe, eles conseguiram isso sem contar com a Isaiah Thomas por metade da temporada. Jordan tinha 27 anos, enquanto o próprio Thomas tinha 29. Joey Dumars estava em seu auge com 27 anos, sendo All-Star, All-NBA e All-Defensive naquela temporada, e Dennis Rodman, que também estava em seu auge com 29 anos, tinha sido All-Defensive e vindo de 2 temporadas seguidas como o melhor defensor da NBA. Quando olhamos que nenhum deles tinha chegado nos 30 ainda, podemos afirmar que eles não estavam velhos. Se quiser olhar mais, você acha jogadores como Bill Laimbeer, que já tinha 33, e Vinnie Johnson, que já tinha 34, e sim, eles eram velhos já, porém, eles não eram estrelas, eram apenas jogadores de apoio. Dizer que o Pistons era velho, quando seus principais jogadores eram apenas 2 anos mais velhos que Jordan, não é algo que pode ser levado muito a sério. Uma coisa que tem se falado nos últimos tempos é que Michael Jordan era apenas um pontuador, o que por si só já parece uma frase meio sem sentido, afinal, eu não sei qual é o problema de ter um atleta que marca mais de 30 pontos constantemente, mas obviamente isso não era sua única qualidade. Muita gente usa esse argumento principalmente quando se compara LeBron James a Michael Jordan, e dizem isso porque James tem mais assistências e rebotes, mas realmente usar apenas isso para comparar os dois jogadores é ignorar qualquer lógica. Primeiro que James joga em uma posição bem mais propensa a conquistar rebotes, além de ser mais alto e mais forte que Jordan. Mesmo assim, a diferença é de apenas 1. E honestamente, é mais impressionante que Michael tenha conseguido 6 rebotes de média jogando em uma era onde o jogo era bem mais físico, especialmente no garrafão. As assistências, realmente LeBron ganha, mas também pode ser argumentado que quando se tem um pontuador tão incrível como o Jordan no seu time, porque você vai querer que ele passe a bola mesmo, e além disso, muitos ignoram a sua defesa e fingem que ele não foi um dos melhores defensores, mesmo com ele liderando a NBA em roubos 3 vezes em sua carreira, sendo selecionado para o All-Defensive Team 9 vezes e sendo um dos poucos guardas apenas da história a levar o prêmio de defensor do ano. Se ele fosse apenas um pontuador não seria ruim, considerando que ele foi 10 vezes o pontuador da temporada, sendo que 8 dessas vezes ele teve mais de 30 pontos por jogo. Mas não, ele era bem mais que isso, influenciando a quadra nos dois lados.
LeBron vai ter números melhores que Jordan, isso é verdade, mas falar que o atleta era apenas um pontuador é mostrar uma falta de visão incrível nos números e no jogo. Meio que pegando o gancho dele ser apenas um pontuador, outra coisa começou a se espalhar. As pessoas falam que Michael sempre jogou contra péssimos defensores, o que é tão ridículo que chega a ser cômico. Eu não sei como que isso surgiu, mas acho que um dos motivos que isso se espalhou foi porque muitas pessoas que acompanham a NBA hoje começaram há pouco tempo e não têm um grande conhecimento dos guardas que eram defensores de elite nos anos 90, e para essas pessoas, Jordan era constantemente marcado por jogadores como Danny Ainge, por exemplo, o que é totalmente falso. Primeiro que o jogo da NBA era extremamente físico na era de Jordan, e para ver isso é só olhar os times que ele jogou, como o Bad Boy Pistols ou New York Knicks, por exemplo, times que eram extremamente defensivos. Por fim, para não estender muito, eu vou deixar uma lista aqui de alguns jogadores que defenderam Jordan para você ter alguma ideia da qualidade dos defensores que marcaram ele, destacando Sidney Moncrief, que foi o principal motivo que a NBA criou o prêmio de defensor do ano, e Gary Payton, que foi o único armador da história a levar essa conquista, isso sem comentar alguns dos melhores pivôs que protegiam o garrafão enquanto ele atuava. Então acredite, os 30 pontos que ele teve ao longo de sua carreira não vieram de maneira fácil. Um fato que surgiu principalmente na mídia para tentar diminuir Jordan é o fato dele ter um recorde de apenas uma vitória e 9 derrotas antes do time draftar Scottie Pippen, o que por si só não está errado, isso é verdade, mas é outra daquelas informações que é jogada só pela metade para tentar desmerecê-lo. Primeiro, Jordan chegou em um time do Bulls que era simplesmente horrível. Antes dele chegar em 1984, os melhores atletas da equipe eram Wooldridge e Daly, dois jogadores que faziam parte do grande problema com drogas nos anos 80. Além disso, o Bulls acabou aquela temporada com 27 vitórias. Quando Jordan chegou, ele conseguiu levá-lo aos playoffs, o que não é tão impressionante porque o leste era bem fraco e ele conseguiu isso com 38 vitórias apenas. Mesmo assim, eles enfrentariam o Bucks, uma das melhores equipes defensivas da história, e conseguiram uma vitória, perdendo outros 3 jogos para serem eliminados. Aí vem algo que as pessoas que usam o argumento do recorde de Jordan não falam. Na temporada de 1986, ele teve que jogar contra talvez a melhor equipe da história do Boston Celtics, de Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parrish, vindo de uma temporada onde ele tinha atuado em menos de 15 jogos depois de ter quebrado o pé. Na verdade, a direção do Bulls nem queria que ele atuasse, ele só jogou depois de reclamar que eles estavam tentando conseguir uma posição melhor no draft. Bom, então o que você acha que um atleta que está em sua segunda temporada apenas, depois de mal atuar como titular vindo de uma lesão, fez contra um dos melhores e mais icônicos times da história? Sabe, conseguiu 43 pontos, 6 rebotes e 5 assistências arremessando 50% e com 2 roubos de bola, além de ter o jogo de 63 pontos, a maior pontuação em playoffs da história. E no ano seguinte, enfrentando o mesmo time do Boston, que continuava incrível com pouca ajuda, ele novamente teve 35 pontos de média, mostrando que ele não perdeu porque ele jogou mal, mas sim pela falta de ajuda. Além disso, quando Pippen se juntou à equipe, ele não foi o salvador de Jordan. Na verdade, o atleta nem foi titular em seu primeiro ano. Em suas 2 primeiras finais que Jordan foi eliminado pelo Pistols, os números de score não são melhores que um jogador de apoio, então tirando a sua defesa, ele não estava contribuindo imensamente para ajudar Jordan também. Claro que depois ele se tornaria uma peça essencial para o sucesso do Bulls, e Michael precisou dele para alcançar os títulos, mas dizer que Pippen veio e resolveu todos os problemas também não faz nenhum sentido, e também criticá-lo pelo recorde nos playoffs, quando ele atuou contra times bem mais superiores, mesmo conseguindo médias incríveis, é mais um argumento de pessoas que querem tirar o crédito do jogador, ainda mais quando as mesmas pessoas dão passe livre para outros atletas que passaram pela mesma situação. Novamente, eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou nenhum fã louco de Jordan que acha que ele é intocável como o melhor da história. Só não quero que mentiras sejam espalhadas para desmerecer um atleta tão icônico como ele. Obrigado e até a próxima.